pessoas, tudo bem? Então, pessoal, hoje vamos continuar o nosso assunto de desvio condicional. Eu coloquei aqui desvio condicional composto, mas na realidade isso aqui não existe, tá? O desvio condicional simples, o nome simples e composto não existe. Eu só coloquei simples e composto só para diferenciar um vídeo do outro. Na realidade, é desvio condicional, é só isso só, tá bom? Mas é só para diferenciar um vídeo do outro. Então, como a gente falou de uma parte mais simples, hoje vamos terminar aqui, né? O desvio condicional. Pessoal, a estrutura do desvio condicional, como vocês já viram, né? É o if. Aqui vai ter uma condição, né? E depois abre chaves e fecha chaves. Então, se for verdadeiro, né, aqui executa. No caso aqui, ó, o verdadeiro. Agora, o falso, a gente pode fazer isso, ó, tá? Aí o que acontece? Aqui vai ter uma avaliação, né? Eu não sei qual avaliação que vai ter. Depende do código que você está desenvolvendo. Se dessa avaliação sair um verdadeiro, então executa aqui o primeiro escopo. Se dessa avaliação sair um falso, aí vai executar o segundo escopo. Essa é uma estrutura popular que eu posso dizer. E não é só essa estrutura que existe. Na questão do que a gente gosta de falar muito, if else, né? Dá para fazer várias estruturas. O else geralmente sempre é o final da estrutura. A gente pode acrescentar um meio. A gente pode pôr um if aqui, ó. If e colocar aqui uma outra condição, tá? E pode pôr o else aqui. Você pode ver que o else ele não tem condição, né? O else sempre é o último. Tipo, ó, sobrou esse daí é o else, tá? E detalhe, aqui não tem um limite. Você pode pôr um outro if aqui, dar um espaço. Vai ter uma outra condição aqui, né? Uma condição de avaliação. E aqui o outro else. Deixa eu colocar mais ali em cima, ficar mais bonitinho. Então o que acontece? Se entrou nessa condição aqui do if, aqui entra o verdadeiro. Nessa condição do if, entra o verdadeiro. E aqui fica o falso. Aqui fica o falso. Fácil, né, pessoal? Muito fácil. E o que acontece? Deixa eu apagar aqui um aqui. Isso aqui, esse else if aqui, eu posso pôr quantos eu quiser. Agora tem uma coisa. Esse else é só um. Não dá para pôr mais de um. É só else. Tá? Agora, else if nesse modelo aqui, ó, no meio da estrutura, pode pôr quantos eu precisar, quantos necessitar, tá bom? Então, if seria o começo, else if, se precisar, você pode pôr quantos quiserem, e o else, se necessitar, você pode pôr no final, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho dessa estrutura aqui. Agora aqui, ó, pessoal. Tanto aqui,
Eu posso fazer aqui, dependendo da necessidade. Eu posso fazer aqui, dependendo da necessidade do programa, ou aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou apagar esse verdadeiro. Aqui, se eu precisar, eu posso começar de novo uma outra estrutura de condição. Eu posso colocar if, condição, né? Aí aqui as chaves. E eu posso colocar aqui, ó. Se eu precisar. Condição. Viu lá, pessoal, a estrutura? Isso eu posso pôr aqui um else, se eu precisar. Ah lá, tá vendo? Como criei um else if e terminei com else dentro de um if. E eu posso fazer isso conforme a necessidade aqui também. Eu posso pular outro if, tá? Condição e assim vai. Não tem limite para subcondições, né? Aqui é a primeira condição, essa é uma subcondição e aqui é a sub da subcondição. Isso não tem limite, depende da necessidade do programa. Para ser sincero, eu nunca vi várias subcondições, né? Até uma aqui eu já vi, mais do que isso eu não vi não. E como boa prática, tenta, pessoal, usar o, o if e o else no máximo nessa estrutura aqui, ó. Tá? Tenta, por exemplo, você chegou aqui num determinado, como posso dizer, programa. Aí você fez um if, depois else if, depois else. Aí mais para frente você percebeu que precisava colocar outro if aqui, tá? Colocar a condição, né? Colocar aqui um else, outro if, condição, e lá na frente, final da linha, você colocou um else. Aí você fechou. Existem outras estruturas que vai ser apresentado mais para frente, diferente do if e else, que dá para ser usado no lugar disso daqui, tá? Então é por isso que eu falo, tenta usar até aqui um if, né, que é o que começa, um else if e por final um else. Tenta fazer assim, tá? Por que eu falo tenta? Porque às vezes não tem jeito, tem que ser dessa forma mesmo, tá bom? Mas conforme a gente vai avançando devagarzinho na playlist, vocês vão usando os recursos que estão sendo apresentados, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha sido feliz aqui na explicação. E aqui foi a da aula que eu falei que quando eu comecei a falar sobre desvio condicional. Então, aqui agora, nós vamos modificar tudo isso daqui e vamos apresentar utilizando a estrutura que eu já fui apresentado. Então, aqui eu vou colocar um else, vou colocar um if e vou colocar aqui, ó, o número é igual a 10. Vou abrir aqui a estrutura. Aí eu vou colocar aqui dar um espaço assim.
espaço aqui. E pulei uma linha. Deixa eu acertar isso daqui. Tá? E aqui vou pôr um espaço. E agora sim eu posso colocar aqui um else. Abro aqui a estrutura. E vamos lá. Olha o raciocínio aqui, pessoal. O número é menor que 10. Aí, se for menor que 10, aparece aqui a mensagem. Se o número for igual a 10, aparece essa mensagem. O que que sobrou? Sobrou esse de baixo. Então, aqui, ó, eu coloco ele aqui. É o que sobrou. Eu nem preciso, na realidade, passar por essa avaliação. Porque ou é menor ou é igual, sobrou só o que é maior. Então, olha lá. Lembra que eu falei? O que sobra é do else. Aqui, ó. Vou dar um espaço aqui. Aí vou colocar um acento. Aqui foi daquela parte do teste que eu estava fazendo, né? Vamos apagar a parte do teste. E ficou isso aí, pessoal. É fácil, né? Vamos. Olha lá, nenhum erro. Vamos executar. O número é maior que 10. Tá vendo? O que aconteceu? Ele passou. Aqui é um 11, ó. Estava definido como 11. Ele avaliou. É menor que 10? É falso. Se é falso, vai para o próximo aqui. Aí colocou lá, o número é igual a 10, é falso. Então, se é falso, vai para o próximo aqui. E o que, que sobrou? Não tem nenhuma avaliação, só sobrou isso aqui. Então, chegou no else, ele já vai sendo executado. Tá? Vamos colocar o 10 agora, para nós podermos testar. Então, tem que entrar um no meio. O número é igual a 10. Então, vamos compilar para poder ter as atualizações. Olha lá, o número é igual a 10. Então, como foi agora? Teve essa avaliação, né? O número é menor que 10? Não, retornou um falso. Então, se é falso, vai para a próxima linha. Aí teve essa avaliação. O número é igual a 10? É true, é verdadeiro. Então, já que é verdadeiro, executa. E depois que executa, sai fora da estrutura. Executou, sai fora da estrutura. Se executasse o primeiro aqui, ó, já beleza, executou o primeiro, sai fora da estrutura. É assim que funciona. É. É, Vamos fazer um negócio aqui, pessoal. Só para aquilo que eu falei, só para a gente conferir, tá? Vamos colocar aqui uma outra estrutura dentro do primeiro if. Então, se o número for maior aqui, ó, do que zero e que é o número for, vamos lá, menor ou igual, vou pôr 9, tá? Por que que eu coloquei 9? Porque aqui, ó, o 10 ele não entra. Então, se eu colocasse 10 aqui, nunca ia funcionar. Então, tem que ser de 9 para baixo mesmo. É. Aí eu vou colocar aqui. Uma linha, um espacinho.
Fecho o comando. Aí agora o que sobrou? Se está entre 0 e 9 já coloquei, então pá, vamos pôr aqui um else. Aí entro na estrutura. Olha lá, pessoal, se o número for maior que 0, então quer dizer, se ele for 1, beleza, entrou. Se for 1, ele é menor que 9, é menor, então entra true, então executa isso aqui. Saiu fora disso, por exemplo, aqui só vai entrar os números menor que 10. Então esse aqui sempre vai dar um verdadeiro, tá? Então o que acontece? Se entrar isso daqui, for 0, o 0 vai ser falso. Vai ser, aqui vai sair um falso e um verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. Aí vem pra cá. Entendeu aí essa lógica? Eu poderia fazer outra estrutura dessa, parecida como essa aqui, se eu precisasse. Ou poderia fazer aqui, se eu precisasse também, tá? Opa, eu apaguei aqui. Vamos acertar isso aqui. Aqui. Beleza. Pessoal, vocês perceberam uma coisa aqui no código? Tá vendo aqui no if esse risquinho aqui, ó? Que ele vem bonitinho. O que quer dizer esse risquinho? Que desse if aqui, ó, esse if else faz parte dessa estrutura. E esse else aqui, ó, faz parte aqui, ó, dessa estrutura. Tá vendo, ó? O retinho aqui, ó. Tá vendo como desce retinho aqui no if? Quando eu entrei aqui, ó, quando isso aqui foi verdadeiro e eu comecei a executar o que estava dentro do if, você viu que quando eu digitei, eu dei um recuo? Aqui, ó. Eu dei esse recuo, dei esse comando, criei outro if e foi a mesma coisa, ó lá. Esse else aqui tá dentro, faz parte desse if e terminou aqui com chave. Aí quando eu cheguei aqui nesse if aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro, eu dei outro, quando eu fui digitar o código, eu dei um recuo. E aqui no else também, ó, outro recuo. Isso se chama indentação, tá, pessoal? Isso aqui é para ficar mais fácil para a gente entender, é mais fácil para um programador ler um código, ver o que está acontecendo, tá bom? Vamos fazer o teste. No caso agora, bom, se eu deixar o 10, só vai executar esse daqui, ó. Tá? Vamos compilar. Vou lá, vou executar. Olha lá, é igual a 10, tá vendo? Agora vamos colocar o 9. Quando eu digitar o 9, aqui ele vai falar, ó, é menor que 10? É. 9 é menor que 10. Aí vai executar esse aqui. Tá, o número é menor que 10, vai pular uma linha. Vai ter uma nova avaliação, tá? E quando tiver essa avaliação, que provavelmente eu acredito que vai ser verdadeiro, vai executar essa linha. Depois que executar essa linha, vai sair fora dessa estrutura
e vai sair fora dessa outra estrutura. Já vai direto aqui, ó, para pausa. Vamos compilar e vamos executar para ver se é isso mesmo que vai acontecer. Olha lá, foi isso mesmo. Ó. O número é menor que 10. O número está entre 0 e 9. Então, eu... Deixa eu ver. Entre 0 e 9 não, né, pessoal? O certo aqui é entre 1 e 9. Esse seria o correto. Porque se eu digitar o 0 aqui, ele já vai para o de baixo. Tá? Então, agora eu vou mudar aqui o número. Vou colocar o 1. Vamos compilar para ter a atualização do código e vamos executar. Olha lá, o número é menor que 10, o número está entre 1 e 9. Agora sim, vamos colocar o 0. Vamos compilar para atualizar e vamos executar. O número é menor que 1. Viu aqui, que legal? Então, pessoal, isso só foi um exemplo. E vocês viram que eu, eu tinha colocado 0 aqui, ó, e depois eu vi um possível pequeno erro. Vamos dizer que foi um pequeno erro e coloquei 1. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você digitou um código, não é porque você compilou, não deu erro nenhum, não é porque você executou e deu a mensagem e tal, ficou bonitinho, que não tem erro. Pode acontecer de ter erro sim. Então, os testes, o seu teste, a sua análise depois de funcionar é muito importante. Tá legal, pessoal? Então, falando de desvio condicional, do if, else e também falando do else, if, né? Falando dessa estrutura aqui, vocês já sabem tudo dessa estrutura, tá? A partir da próxima aula, nós vamos começar com bastante exercício, tá bom? E o que a gente vai explorar nos exercícios? Vai explorar tudo que foi passado daqui para as aulas anteriores, tá? A gente vai explorar bastante aqui o AND, o OR, tá? O menor, o igual. A gente vai explorar tudo daqui para trás. Vai ser eu não sei quantos exercícios aí, tá? Vai ser uma maratona, tá bom? E eu espero que vocês façam cada exercício, tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.